queridos. Hoje a gente vai para a parte 2 do livro de Mateus. A gente tem falado aqui sobre esse novo tempo nos estudos, né? O Novo Testamento e tudo aquilo que é o ministério de Jesus e tudo aquilo que pode também trazer isso para as nossas vidas. Então, de antemão eu te convido a abrir comigo a tua Bíblia em Mateus 4. A gente vai falar sobre o capítulo 4 até o capítulo 6. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu clamo a Deus que venha com uma visitação poderosa sobre nós, a começar por mim aqui que estou ministrando essa palavra. Deus venha encontrar espaço e lugar, liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, que Ele traga uma nova revelação para as nossas vidas através dessa palavra, que venham respostas, alinhamento, que traga uma nova perspectiva de vida para cada um de nós a partir dos ensinamentos que Ele tem para a gente hoje, em nome de Jesus. Então, Mateus capítulo 4 até o capítulo 6 é o nosso estudo. Já vai abrindo a tua Bíblia aí comigo. Ontem a gente finalizou no capítulo 3, onde fala sobre o ministério de João Batista. De uma certa forma, ele traz também a importância de João Batista, palavras proféticas, né? O livro de Isaías ali no capítulo 40, falava sobre a voz que clama no deserto. João Batista era esse cara, né, que clamava no deserto, levava o povo ao arrependimento, clamava sempre por uma transformação de vida, pregava já que o reino do céu estava vindo, que viria alguém que era maior do que ele. Ele batizava com água e viria alguém que batizava com fogo. E a gente terminou ontem no capítulo 3, quando Jesus se batiza. Então ele vem para nos ensinar, ele vem para nos ensinar que a lei é para ser cumprida, que padrões do céu são estabelecidos. Jesus é o nosso exemplo. Então, ao se batizar, ele nos ensina uma lição, ele nos mostra que esse é o caminho, batizar-nos nas águas. Então, ele é batizado e aí então o céu se abre, né? Uma pomba repousa sobre ele, a pomba que simboliza o profético. Então grandes sinais estavam sendo manifestados ali. Agora, o capítulo 4, que a gente vai continuar aí, Mateus capítulo 4, a gente vai ver que depois desse cenário todo que acontece, depois desse momento de muita, de uma grande expectativa que aconteceu, algo extremamente sobrenatural, uma revelação poderosa. Por mais que João Batista fosse aquele cara que fica no meio do deserto, a gente sabe que ele também tinha seguidores. Haviam pessoas que o acompanhavam. Então, a partir desse momento, a gente tem o entendimento de que Jesus não é mais um desconhecido. Aqueles que seguiam a João Batista, aqueles que seguiam o profeta que estava em atividade naquele momento, começam a ver o que aconteceu com Jesus. Então, imagina esse cenário, por mais difícil, né? Uma imagem que João Batista tivesse, não fosse aquele cara tão de discursos envolventes, eloquentes e tudo mais, mas ele tinha manifestado sinais que era o profeta, que era aquele cara que estava manifestando o poder de Deus, que estava ali pregando a palavra, levando pessoas ao arrependimento. O povo vinha de um grande silêncio profético, o povo vinha de um grande silêncio, gerações onde Deus se calou e não teve mais ninguém que veio para ser um instrumento de comunicação de Deus com o povo. Então ele tinha os seguidores, e quando esses seguidores estavam ali acompanhando as ministrações, acompanhando o batismo, chega Jesus, eles não conhecem, não sabem quem é, mas quando acontece todo aquele reboliço espiritual, que aí vem, abre o céu, se ouve uma voz nitidamente falando: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então algo acontece ali. E é exatamente nesse contexto aqui, agora que eu já comecei, já trouxe um pano de fundo, que eu vou começar essa ministração de hoje. Então, abre aí tua Bíblia, Mateus capítulo 4, Jesus ele é tentado pelo diabo. Depois desse momento de sobrenaturalidade, depois desse momento de revelação, depois de um momento de glória, vamos colocar, Jesus ele tem uma atitude. O Espírito, então, a Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E então o tentador aproximou-se dele e começa a fazer algumas atribuições para tentá-lo. Antes de entrar nessas bases para tentações e
explicar um pouquinho melhor, né, disseminar, né, todas essas tentações, eu queria refletir algo aqui. O caráter de Jesus é algo tão impressionante e tão marcante, tão inspirador para todos nós, que apesar de viver um momento de glória, um ápice, poxa, imagina você, o céu se abrindo, o céu reconhecendo que você é o filho amado de Deus, que Deus tem prazer em você. Então imagina que os olhares voltam para você. O próprio profeta, que era o cara que naquele momento tinha a confiança, que tinha a esperança do povo, muitos acreditavam que ele era o Messias, que Deus tinha enviado, depois de um tempo de silêncio. Então esse mesmo profeta, ele diz: eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, você quer que eu te batize? Então todo mundo passa a olhar agora para Jesus. E Jesus, depois disso, depois desse momento glorioso, o que ele faz? Vai para o deserto. Vai para um lugar onde não tem ninguém, vai para um lugar onde ele vai matar a sua carne, vai para um lugar onde vai matar a sua vaidade, vai para um lugar onde não vai permitir que um momento de reconhecimento, que um momento de alegria, que um momento onde você, de uma certa forma, é exaltado, que esse momento gere algo no teu coração. Jesus, ele nos ensina muito com isso. Talvez nós, de uma certa forma, viríamos ali naquele momento curtir ou aproveitar os momentos daquele cenário. E Jesus faz totalmente ao contrário. Ele vai ao deserto, então ele vai para um lugar onde não tem ninguém, senão ele e o Pai. 40 dias e 40 noites jejuando, com fome, com sede. E é exatamente nesse momento que o diabo, a Bíblia vai dizer aqui, que ele ataca, né, as necessidades do corpo com a fome, a necessidade de poder, orientando Jesus, né, ou desafiando Jesus a pular ali daquele lugar, e também desafia, né, a ganância ao oferecer a Jesus riquezas do mundo em troca de adoração. A gente sabe que isso não acontece. Jesus nos mostra que é possível vencer o mal através do poder que há no Espírito. Então, quanto mais a gente fortalece o nosso espírito, menos a gente cede aos desejos naturais da nossa carne. É muito simples o que a gente está dizendo aqui, embora não seja fácil. Então, eu quero deixar aqui 3 bases que a gente tem para a tentação, que são exatamente as 3 vezes que Jesus é tentado aqui. A primeira base para as tentações da nossa vida tem a ver com as dúvidas, tem a ver com as incertezas, tem a ver com os questionamentos que nós carregamos dentro de nós. Olha o que ele diz aqui, Mateus capítulo 4, no verso 3, ele diz assim: o tentador aproxima-se dele e diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E então Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus faz uma citação do texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É muito importante a gente ter o entendimento, aprofundar-se nas Escrituras, entender o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, entender o que a palavra de Deus diz para que eu faça, entender o que a palavra de Deus instrui para que eu não faça. Quando eu entendo, quando eu conheço, quando eu sei o que o Senhor está falando, ainda que as dificuldades, ainda que os cenários, ainda que tudo que vem de fora possa querer me envolver, eu sei o que o Senhor pensa a meu respeito. Eu não vou me entregar, eu não vou desistir dos propósitos e dos sonhos de Deus, porque eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. A segunda base para a tentação tem a ver com os desejos da carne. Olha o que acontece no verso 5. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, é claro que isso aqui de uma maneira espiritual. Então ele traz essa visão a Jesus e ele fala: se és filho de Deus, versículo 6, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha que interessante, quantos cristãos não conhecem as Escrituras? Quantos cristãos, né, quantas pessoas que se denominam filhos e filhas de Deus, que caminham com o Senhor, servem na igreja, vivem, fazem a obra, enfim, que estão ali buscando mesmo uma vida diferente, que amam a Jesus,
mas que não conhecem as Escrituras. Satanás, quando vai tentar a Jesus Cristo, ele tenta ele baseado também citando a própria palavra de Deus. Então, se você não conhece, se você não tem conhecimento, se você não tem sede e fome de entender e buscar da palavra de Deus, com certeza vai se tornar um alvo fácil às tentações do inimigo, porque ele vai te enganar, ele vai te confundir, ele sabe o que está escrito, ele conhece, ele sabe, ele era alguém que vivia num alto ponto e num alto acesso à presença de Deus. Ele sabe, se você não se preparar, você vai ficar para trás. Então Jesus responde para ele. Ele diz assim, Jesus lhe responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, Jesus faz uma citação de um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Então, Jesus, ele rebate Satanás com posicionamento e rebate ele também com a palavra. Ou seja, não adianta eu conhecer a palavra, eu preciso tentar aplicá-la. E aí, de uma outra forma, na última tentação, ele fala sobre o desejo dos olhos, sobre os desejos da nossa mente. Porque ele diz assim no versículo 8, depois do diabo, leva a um monte muito mais alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele diz, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Mas Jesus, versículo 10, responde, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, versículo 11, então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Jesus faz a última citação desse texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Eu aconselho vocês a irem lá nesse livro de Deuteronômio, ler um pouquinho desse texto também, vai ser uma leitura auxiliar para você. Você vir aqui no meu Instagram ou até mesmo no meu canal do YouTube, lá no começo do ano você vai ver também, tem um estudo, a gente tem estudos aqui desde Gênesis capítulo 1, a gente vai até Apocalipse, então corre lá, tira um pouquinho de tempo, lê, assiste de novo esses vídeos para que fique claro a respeito daquilo que Jesus está concretizando aqui. A gente precisa ter conhecimento da palavra. E aí, em sequência disso, diz que os anjos vieram e o serviram. Então Jesus vence o mal. Aqui já começa aqui, já deixa muito claro que Jesus veio para vencer, que Jesus é o vencedor e que Jesus vai cumprir o propósito, vai restabelecer a conexão que se perdeu lá no paraíso de Deus e o Pai. Agora, algo que é interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a pregar, logo depois disso, que ele começa a ensinar, e a gente precisa entender que o ensino, ele vem antes do mover. Muitas vezes a gente está esperando por uma movimentação, está esperando por algo acontecer, por uma revelação, está esperando por uma ativação, está esperando por algo poderoso, mas a gente precisa entender que sem ensino o mover não acontece. É necessário a gente ter conhecimento. Deus não quer que a gente seja pessoas que fluam de um momento, de um mover para outro. Deus quer que a gente cresça também em entendimento, maturidade, sabedoria, para que o mover não seja uma empolgação, mas seja uma realidade, seja uma transformação. Então, Jesus ensina pela Galileia, ele começa a escolher os seus primeiros seguidores, os seus primeiros apóstolos. Está dizendo aqui no texto do versículo 18, né? Do versículo 18 até o versículo 22, então ele chega num lugar ali do Mar da Galileia, ele começa a escolher alguns dos pescadores, né? Ele chama ali Pedro, o seu irmão André, eles estavam lançando as redes, eles estavam ali fazendo algo que era pertinente a eles, e aí Jesus ele chama, né? Jesus os chamou aqui, versículo 20 diz aqui no final, eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chama e 22 diz assim, eles deixando imediatamente o seu pai e o barco o seguem. Ou seja, aqui fala sobre propósito, aqui fala sobre Jesus começar a chamar aqueles que vão estudar a história da humanidade junto a ele. Jesus é um cara família, Ele vem, ele cria um ambiente muito legal, muito bom. As pessoas, ao olharem nos olhos de Jesus, não conseguem ser as mesmas, elas são transformadas, elas não pensam duas vezes em segui-lo, elas abandonam tudo, elas deixam para trás aquilo que eram ou que faziam para seguir. A vida não tem mais sentido quando você começa a olhar nos olhos de Jesus. A vida nunca mais vai ser a mesma quando você olhar nos olhos de Jesus, quando você
conectar o teu coração a Ele. Então Jesus nos mostra aqui que Ele chama pessoas simples, Ele chama pessoas como eu, como você. Jesus não precisa de pessoas que passam a impressão de ser super-heróis, muito pelo contrário. Jesus chama pessoas simples, com problemas, limitações, com contas, né? com uma série de coisas que deram muita dor de cabeça, mas que o ajudaram, que seguiram problemas. Essas pessoas deram muita dificuldade para Jesus também. E mesmo assim, Ele chama, né? Ele chama aqueles que estão disponíveis, aqueles que querem, aqueles que estão dispostos. E é muito interessante porque a gente vê as maravilhas que acompanham, né? esses caras. Logo em seguida diz que Jesus vai por toda a Galileia, versículo 23 adiante, ensina na sinagoga, prega as boas novas do reino, cura as enfermidades e doenças entre o povo. E aí começam a se espalhar notícias sobre ele, todo mundo começa a saber o que está acontecendo, todo mundo começa a querer buscá-lo, né? Pessoas que estavam sofrendo começam a ir até ele começa a remover limitações, obstáculos, a incredulidade, enfim. Jesus, ele quer nos ver florescendo, Jesus quer ver a gente dar frutos, é o que ele está fazendo aqui no capítulo 4 do livro de Mateus. O mais interessante é que quando ele continua agora o ministério dele, as pessoas vão continuar buscando, vão ter mais sede, vão buscar. E aí aquele cara que recebe uma visitação de Jesus, um milagre, uma cura, enfim, ele fala pro outro. Imagina você que recebe uma cura, você volta para casa e ali naqueles povoados que eles viviam, todo mundo fica sabendo. E as pessoas têm sede, as pessoas querem conhecer esse Jesus. E no capítulo 5, a gente vai ver sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, um dos sermãos mais conhecidos, bonitos e preciosos da história da humanidade. Então Jesus, ele dá início a o Sermão da Montanha. E o Senhor, ele começa falando acerca das bem-aventuranças e ressalta os privilégios que apenas aqueles que são os bem-aventurados vão alcançar. Jesus ensina aos seus discípulos aqui sobre o valor do caráter. Ele tem a pretensão ele não tem a pretensão de formar pessoas religiosas, ele tem pretensão aqui de formar discípulos, pessoas que vão continuar seguindo os seus ensinamentos, ensinando outras pessoas. Aquilo que Jesus me ensina, aquilo que Jesus te ensina, não é para você, é para que você ensine, para que você leve outras pessoas. O alimento que Ele nos dá não pode saciar somente a minha fome, mas tem que gerar algo dentro de mim para que eu possa gerar isso nas outras pessoas. Então, essa é talvez o conceito, né, que Jesus está trazendo para nós. E ele fala sobre, nesse capítulo 5, né, no Sermão do Monte, ele fala sobre humildade nos versículos 3. No versículo 4 ele fala sobre sentimento, ou seja, quando ele fala sobre humildade, ele diz os pobres de espírito, aqueles que são o reino dos céus, ou seja, aqueles que são humildes. Ele não fala sobre uma pobreza financeira, uma pobreza física, mas uma pobreza assim, de humildade, de simplicidade. Ele fala sobre essa questão de explorar os sentimentos. Jesus é um cara que nos ensina a aflorar e mostrar os nossos sentimentos. Bem-aventurados os que choram, vão ser consolados. Ele fala sobre bênção, porque os humildes, no versículo 5, receberão a terra por herança. Ele fala de justiça no versículo 6. Aqueles que têm fome e sede de justiça vão ser saciados. E ele continua nos ensinando uma série de coisas. Ele fala sobre misericórdia, pureza, sobre paz. Ele fala no versículo 10 algo interessante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então nós muitas vezes nos colocamos numa posição de coitados, nos colocamos numa posição muito difícil ou de sofrimento, porque de alguma certa forma estamos sendo provados, passando por perseguições, dificuldades, mas o próprio Senhor está dizendo algo ao contrário aqui. O Senhor está falando, ei, se alegrem. Se vocês estão sendo perseguidos por minha causa, se vocês estão sendo injustiçados por minha causa, se vocês estão sofrendo alguma represália por minha causa, se alegrem. Se alegrem, porque é o sinal de que nós estamos sim no caminho certo, é o sinal de que os nossos frutos estão aparecendo e que, de uma certa forma, no mundo espiritual, algo está sendo gerado. Depois ele fala sobre
luz do mundo, sal da terra. Aqui ele fala um pouquinho sobre a questão do caráter, sobre sermos luz, sobre colocar o caráter, o DNA de Cristo aonde quer que a gente vá. Há muitas pessoas que querem sim servir ao Senhor, mas que não querem entrar nos conflitos que o próprio mundo espiritual proporciona. Então Jesus ele está ensinando sobre realmente aqui os valores de caráter, né? Ele não quer formar religiosos, não quer formar mestres, não quer formar pessoas que vestem uma capa de religiosidade, mas pessoas que vão ao mundo afora, colocam seus talentos à disposição de Deus, que falam da palavra, seja onde for, que de alguma forma buscam manifestar o reino de Deus. Luz do mundo, sal da terra, fala sobre conservação, fala sobre buscar se manter na presença, não ser consumido, não ser transformado, fala de dar gosto, dar vida. O sal ele traz gosto àquilo que se alimenta, àquilo que se prova. A luz ela dissipa as trevas, a escuridão. Ele diz, né, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a intenção aqui de Jesus é o quê? Nos preparar, nos ensinar para que a gente dê frutos, para que a gente mostre o que está acontecendo. Algo interessante também, no capítulo 5, que a gente vai entender aqui, é que Jesus ele vem para cumprir a lei. Jesus ele não vem para questionar ou para mudar aquilo que já foi estabelecido por ele mesmo também. Vale lembrar, Deus é um só, ele é três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus ele está desde o começo da criação, ele está trabalhando desde o tempo profético, ele está ali instruindo. Em várias passagens do Velho Testamento a gente viu que Jesus aparece ali, não sendo chamado por Jesus, mas sendo colocado na presença física, né? Representado como o próprio Deus encarnado. Então, ele está desde o começo instruindo a lei, conduzindo a lei. Por que ele viria para não cumprir a lei que ele criou? Muitas pessoas pregam, né, que a lei ela morre ou que ela deixa de existir quando Jesus vem à Terra. É uma grande bobeira. Na verdade, Jesus vem para mostrar ao homem que é possível cumprir a lei. E aqui diz, né, Jesus cumpre a lei, do versículo 17 até o versículo 30, Jesus vem, ele cumpre, né? Ele fala, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, Jesus não veio para dizer que a lei era outra ou que vai acontecer algo diferente. Jesus veio para cumprir. E é muito interessante, né? Ele nos mostra que nós devemos ser pessoas maleáveis. Aqui ele vai começar a dar várias dicas, vários ensinamentos. Ele vai falar sobre o homicídio, o adultério, sobre o divórcio, sobre uma série de coisas aqui que a gente vai passar aqui, mas a sociedade ela tem sido em muitos momentos tomada pela ira, pela discórdia, pela briga, pela confusão. Então, em muitos momentos, o consenso é a melhor saída. Jesus está vindo aqui para nos ensinar a viver em harmonia, a solucionar os problemas. A vida, né, ela nos coloca diante de muitas situações. A gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas, aprender a ceder. De outra maneira, a gente vive sempre em conflitos que não se resolvem. Então, a sociedade, desde a antiguidade, ela é marcada por esse rancor, por esse ódio, por essa raiva, vingança. E são características que não pertencem a Deus, que não alegram a Deus. Então, ao longo das gerações, nós somos ensinados, né, que as pessoas elas devem receber o que elas merecem. Jesus, ele nos dá um novo panorama agora desse assunto. Ele nos exorta a ser tolerantes, valorizar o amor, a cooperação. Olha o que ele diz aqui nos versículos 21 e 22. Ele diz assim, a respeito do homicídio: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao teu irmão, qualquer um que dizer ao seu irmão, né, ele fala racá, ou seja, tolo, que chame o seu irmão de tolo, estará também levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco para ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando, aqui ele já vai, né, a um outro ponto aqui que é muito interessante também. Ele ensina sobre amar, sobre perdoar, muito mais até do que se preocupar em ofertar a Deus. Ele fala assim, portanto, versículo 26 ao 24, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte a apresentar a sua oferta.
Então, ele está falando aqui sobre os valores de perdão e tudo mais. Ele fala, né, entre acordo, vai com o seu adversário, não faça, né, não crie esse tipo de cenários. Ele fala sobre o adultério aqui no versículo 27 até o versículo 30. Ele diz assim: vocês ouviram, não adulterarás, mas eu lhe digo que qualquer um que olhar... Lembra que eu falei das bases das tentações? E que a terceira base foi os desejos da mente, ou até mesmo dos olhos e tal. Ele diz aqui: qualquer um que olhar para uma mulher ou um homem, desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito faz você pecar, arranque e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir ele todo pelo inferno. Ou seja, vigiar com os olhos, com a nossa mente, aquilo que nos afasta de Deus, vigiar daqueles caminhos ou daquelas ações, pessoas, enfim, que possam nos tirar do caminho, possam nos tirar do propósito, que possam nos levar ao pecado. Ele fala sobre o divórcio do 31 até o 30, até o 32. Ele diz assim, ó: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo um adultério. Um clima e um assunto muito difícil. Muitas pessoas não entendem esse princípio. O casamento, enfim, se tornou banalizado. As pessoas casam e se separam como se estivessem trocando de roupa. Então é algo que Jesus e o próprio Senhor desde o começo nunca permitiu, a não ser por uma questão de adultério, de imoralidade sexual, mas ele não permite um novo casamento. É aquele que se separa deve permanecer vivendo ao Senhor. Ele fala também sobre juramentos no versículo 33 e 37, fala sobre vingança, e ele termina o capítulo falando sobre amar os inimigos. E aqui é o grande ponto, aqui é uma dificuldade tremenda, é muito difícil amar aquele que nos fazem mal, aquele que falam mal, aquele que de certa forma trazem problemas para nós. E Jesus fala sobre amar os inimigos. Vocês ouviram o versículo 43 que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas versículo 44 eu lhes digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês recebem? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Deus é Deus para todos, né? O sol se põe para todos, é o que Jesus está falando aqui. O sol se põe para todos. A vida, ela é para o cara que é bom e para o cara que é ruim. Mas que recompensa nós temos? A gente só ama aqueles que nos amam também. Jesus está nos ensinando a ir além. Então ele termina o capítulo 5 falando sobre isso, né? Então é muito profunda a mensagem que Jesus dá. E o nosso último capítulo, né? Eu quero encerrar esse capítulo falando, encerrar esse vídeo no capítulo 6. Jesus ele fala sobre ajuda aos necessitados no começo. Então do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre nós colocarmos, né, a obra de caridade, esmolas, enfim, tudo aquilo que de bom a gente faz, de ajuda ao próximo, de a gente ter cuidado para não tornar ou não fazer disso uma publicidade pessoal, de não querer se exibir com isso. Jesus está nos ensinando a isso, que ao ajudar alguém, ao honrar alguém, ao fazer algo por alguém, a gente deve fazer isso de forma sincera, não deve esperar ou recompensas, ou querer impressionar, mostrar que você é superior porque você está ajudando. Jesus está dizendo, né, quando você der esmola, versículo 3, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que o vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Ou seja, a gente olhar para as motivações a qual a gente ajuda alguém. Será que eu ajudo alguém esperando uma resposta, esperando um retorno, esperando de uma certa forma ser exaltado por isso? A gente tem que tomar cuidado. E aí, olha que interessante, eu vou finalizar esse vídeo, a gente vai orar por isso. Ele fala sobre oração no capítulo 6. Então os discípulos
eles pedem, fazem um pedido a Jesus. Eles começam a falar de muitas coisas, mas assim, do que eles poderiam pedir. Imagina vocês que eles poderiam pedir muitas coisas. Eles pedem a Jesus que Jesus o ensine a orar. E aí Jesus vem com um modelo de oração que é o mais conhecido e que todos nós em algum momento já fizemos e até atualmente fazemos também essas orações, que ele ensina a oração do Pai Nosso. Então Jesus, ele chega para eles, provavelmente isso já nos mostra, né, que a vida de Jesus ela era marcada pela oração. A nossa vida também deve ser marcada pela oração, deve ser algo presente em nossos dias. A palavra de Deus diz, né, para que a gente esteja em oração, em espírito de oração o tempo inteiro. Então Jesus, ele se aproxima dos discípulos, ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Olha que interessante, naquele momento as pessoas não chamavam Deus de Pai, elas não tinham essa proximidade, era sempre uma grande formalidade, era sempre, de uma certa forma, colocando Deus muito distante. E quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele ensina o contrário, ele ensina a gente a ter proximidade com Deus, ele ensina a gente a ter o Senhor próximo, agarrados a nós, com intimidade. Então Deus é nosso Pai, em Cristo nós somos feitos filhos de Deus por meio da fé. Então é importante a gente perceber que o Senhor está ouvindo e que Ele quer se comunicar com a gente. Não é necessariamente, a gente não precisa repetir orações, ficar orando sempre pela mesma coisa, pedindo sempre a mesma coisa. A palavra de Deus diz também que a gente não precisa ficar repetindo as nossas orações, mas que a gente crie ali um canal de comunicação direta com Deus. Nós não estamos conversando com um estranho, né? Alguém que não se interesse por nós. Estamos conversando com o nosso Pai que é amor, que é consolação, que é graça, que espera de nós um relacionamento. Então a gente precisa perceber algumas coisas aqui. E a primeira coisa é que essa oração do Pai Nosso, ela possui 6 pedidos, né? Os 3 primeiros são relacionados a Deus, a sua majestade, a sua grandeza, e os 3 últimos estão ligados às nossas necessidades humanas, sejam elas terrenas ou espirituais. Então ele fala, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, versículo 9, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, ou seja, aqui nós estamos pedindo algo que se cumpra da parte do Senhor, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele fala sobre uma necessidade nossa. Ele fala de dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, ou seja, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Algo muito difícil, mas necessário. E ele diz, não deixes cair em tentação, nos livre do mal. E ele termina com exaltação. Então, e aí Jesus no versículo 14, ele, depois de terminar a oração, de ensiná-los, ele fala, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não perdoará as suas ofensas ou as suas dívidas. Olha a importância de perdoar. O capítulo 6 ainda traz mais 3 tópicos interessantíssimos, importantes. Ele fala sobre como a gente deve jejuar, do versículo 16 ao 18. Jejuar deve ser uma prática constante em nossas vidas, né? A todo momento há diversos desejos e práticas que estão tentando nos dominar. O princípio do jejum, já disse aqui em vários vídeos que a gente passou por esse assunto, é mortificar a minha carne, é mortificar o meu eu, é me aproximar de Deus. Eu não jejuo porque eu quero pedir ou alcançar uma bênção. Eu não jejuo porque eu quero alcançar algo do tipo, um favor ou enfim, um resultado, uma cura. Não, eu não jejuo por isso. Jejum não é barganha. Jejum é aproximar-se de Deus. Então Jesus diz assim, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência de rosto a fim de que todo mundo veja que ele está jejuando. Não é aquela pessoa que está jejuando e tipo, fica, não posso comer, não posso isso, não vou porque eu estou de jejum. Parece que as pessoas querem reconhecer ou receber um parabéns por estar jejuando. E não, o jejum deve ser um motivo de alegria. Eu estou abdicando de algo para chegar mais perto de Deus. E ao jejuar, versículo 17, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça, ou seja, se alegre, se levante, mas apenas seu pai que está em secreto vai saber, e seu pai que está em secreto vai te recompensar. O versículo 19 ao 24 fala também de um outro ponto importante, um outro ensinamento, mensagem de Jesus aqui. Ele fala sobre os tesouros no céu. Há quem diga que a medida do ter, ou seja, de alcançar posses, dinheiro, influência, para algumas pessoas não tenha limites. A gente sabe que no
nos dias atuais isso é uma realidade. Eles vivem, pessoas que vivem para conquistar, construir, adquirir, juntar e tal, e ter sempre, fica uma coisa que é interminável, isso nunca acaba. E Jesus nos mostra que o nosso maior e melhor tesouro ele deve ser guardado nos céus, onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tocar. Esse bem de valor, ou seja, eterno, ele só é adquirido mediante o nosso procedimento de obediência, de fé. Então a palavra de Deus e o amor ao próximo deve ser uma prioridade. Então ele nos ensina, né? Não acumulem tesouros no céu, é um contexto muito conhecido, né? Onde os ladrões possam roubar, mas acumule tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver, versículo 21, onde estiver o seu coração, aí também estará, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele fala assim sobre os olhos, ele diz aqui, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então, ele diz, né, no versículo 24, ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou você dedicará a um, ou desprezará o outro, mas vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando Deus começa a falar desses tesouros, é muito importante a gente entender, não há como você servir ao dinheiro e servir a Deus. Não quer dizer que você tenha que viver em pobreza, você não possa buscar ter uma boa vida, ter uma boa casa, um bom carro, viver os prazeres dessa terra, não há problema nenhum. Agora, se o seu coração estiver nisso, se o seu coração estiver no dinheiro, se o seu coração estiver no que o dinheiro pode te proporcionar, automaticamente você vai se afastar de Deus, você já se afastou e provavelmente você precisa se reconciliar com Ele. Então, é assim que ele termina falando sobre as preocupações da vida, do versículo 25 ao 34. A maneira como eu observo a vida e as situações vão determinar exatamente como eu vou me sentir. Jesus disse que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser luz. Agora, fala também sobre uma perspectiva, um olhar para a vida. Se eu observo a vida e as situações de uma maneira ruim, obviamente a minha vida vai se tornar ruim. Isso fala muito sobre a nossa mente, fala muito sobre a ansiedade, sobre a carga excessiva que a gente carrega para os nossos dias. E eu sei muito bem, porque tem sido uma realidade isso. Então, a ansiedade, essa excessividade, essas cobranças demais pelo que a gente quer viver, ou até mesmo por uma situação que muitas vezes é imposta a nós, a gente precisa tomar cuidado, porque esse é um dos males que tem afetado demais a humanidade. Então, estudos recentemente apontam que entre 70% a 80% da população mundial sofre constantemente com ansiedade, depressão, enfim, transtorno bipolar, em uma série de doenças da mente que são causadas pelas preocupações da vida, que são causadas por tudo isso. E Jesus está falando que a gente não se preocupe com a própria vida, quanto ao comer, ao beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Ele começa a dizer, né, observe as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, mas nada lhes falta. Então, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E é verdade. O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. A gente está sempre de mãos atadas e dependendo do Senhor, eu não posso acrescentar um dia, uma hora, um minuto sequer ao tempo que Deus determinou que eu vá viver. Então ele diz, não se preocupem com isso. E não se preocupem com isso. E ele termina, né, dizendo no versículo 33, busquem, pois, ele faz essa mensagem falando que, poxa, não há necessidade de se preocupar, que Deus está cuidando, confia, não se carrega com as preocupações da vida. E ele termina dizendo no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, 34, com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e basta a cada dia o seu próprio mal. Basta o seu dia o próprio mal. Essa mensagem, eu creio que ela vai demais abençoar nossas vidas em nome de Jesus. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero terminar com uma oração, porque eu tenho certeza que Deus ele é fiel e Ele tem feito grandes coisas e vai fazer ainda mais no nosso bem. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer, Pai, por esse momento. Eu tenho certeza, Pai, que a
Tua palavra, ela é viva e ela transforma os nossos corações, Pai. Que essa presença que está aqui, Pai, possa invadir a cada um, Pai, que chegou até aqui nesse vídeo, que compartilhou dessas palavras, Pai. Que essas palavras não venham se perder na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que vierem ter acesso a ela, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora de uma maneira sobrenatural, Pai. Que nós possamos vencer as tentações, Pai. Que nós possamos vencer as bases do inimigo se levantando com as tentações para as nossas vidas, Pai. Que a gente possa lidar, Pai, e acabar com todas as dúvidas da nossa mente. Que a gente possa lidar e superar, Pai, vencer todos os desejos da nossa carne, Pai. Que a gente possa superar e vencer os desejos da nossa mente, dos nossos olhos, para que a gente não venha pecar e falhar contra Ti, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, que nós venhamos a crescer no conhecimento da palavra, para que nós possamos vencer o inimigo da nossa alma, em nome de Jesus, Deus. Eu te peço, Pai, faz em nossa mente uma fortaleza, Pai. Transforma, Senhor, nós em pessoas bem-aventuradas, assim como diz nessa palavra, Pai, para que a gente possa crescer, Senhor, e manifestar o Teu reino, viver e colher os frutos de amor, em paz, justiça, bondade que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos ser luz e sal, nós possamos ser luz do mundo, sal da terra, Pai, trazer transformação, que nós possamos nos conservar na Tua presença, Pai. Vem, Pai, com uma nova mente sobre nós, em nome de Jesus. Nós não queremos mais continuar, Pai, sendo pessoas que caminham de maneira natural ou que caminham de maneira automática, Pai, que vivem na Tua presença de maneira automática. Vem, Pai, com uma nova realidade em nossas mentes, Deus, que nós possamos crescer, Pai, na Tua presença como uma saúde, Pai. Nós possamos crescer com uma saúde espiritual, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter alegria na Tua palavra, Pai, que assim como diz, que a luz, Pai, que a nossa luz brilhe, Pai, diante dos homens, para que vejam as Suas boas obras, Pai, e glorifiquem ao Senhor, porque nós mesmos não podemos fazer nada, Deus. Que nós possamos ser realmente, Senhor, conduzidos por essa palavra, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam voltados a Ti, ao Teu reino, e nós sabemos, Pai, que o Senhor pode sim transformar nossas histórias, por isso cuida das nossas necessidades, assim como o Senhor nos ensinou a orar, Pai. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o suprir de cada dia, Pai. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Livra-nos do mal. Livra, Pai, de todo mal, livra de toda maldade, livra de toda necessidade, Pai. Livra de toda preocupação, ansiedade, todas as doenças psicossomáticas, em nome de Jesus. Pai, sara, Senhor, a nossa mente, sara o nosso coração, sara a nossa terra, sara os nossos olhos, Pai. Sara a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós toda a vaidade, Pai. Nós aprendemos aqui, Senhor, a colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Nos ensina a amar, nos ensina a jejuar, nos ensina, Senhor, a não ser hipócritas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas antes, Pai, que toda preocupação, Pai, toda preocupação que nós temos carregado em excesso, em nome de Jesus, Deus, que seja tudo isso transformada, Pai, em confiança em Ti, que tudo isso seja confirmada, Pai, em adoração ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha, produza frutos, e frutos que não se percam, mas frutos que permaneçam, frutos que venham para transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou finalizando por aqui, então. Espero que tenha abençoado o teu dia, espero que essa palavra transforme o teu coração, em nome de Jesus. Fica na paz aí, com o amor de Cristo.